Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, como assim de toda a plataforma, e você tem no primeiro comentário um link com o cadastro que você tem que fazer e usar a palavra Ave Mais para dobrar na sua primeira aposta. É uma oportunidade de você ganhar dinheiro e receber rápido. A 1xBet paga bem, paga certo. A 1xBet é parceira do canal Ave Mais. Olha, hoje é muito difícil falar alguma coisa. Hoje é muito complicado falar alguma coisa. Sobre vários aspectos. Eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério. Eu absorvo muito os sentimentos, eu absorvo muito as coisas ao meu redor. Eu tenho um pouco disso como uma qualidade, dizem outros, alguns dizem que é defeito, mas eu me preocupo muito com as pessoas, absolutamente preocupo demais com as pessoas. O Brasil perdeu ontem um dos seus maiores nomes de todos os tempos, um cara que levou o nome do Brasil para fora durante muitas décadas, com a sua arte, com o seu talento, com o seu futebol, com a capacidade de torná-lo o rei do futebol, eleito pelos outros. Pelé morreu, Pelé se foi, doente estava, e a gente nunca está preparado, por mais que a gente não tenha contato, por mais que a gente não consiga conviver, não tenha visto jogar, mas é a presença, é a divindade, é o símbolo, né? É como você reverenciar alguém da música durante muitos anos e esse alguém simplesmente morrer, o que vai acontecer com todos. A gente tem um egoísmo do bem, digamos assim, porque a gente não quer perder essas pessoas. E no caso de Pelé, a gente não acredita que a gente vai perder esse tipo de pessoa. Porque Muhammad Ali foi absurdamente grande no boxe, você tem outros grandes nomes do esporte, o Usain Bolt, no atletismo, como ícones, pessoas que se paga para ver, as pessoas vão ver o Michael Jordan, que era o Pelé do basquete, as pessoas pagam para ver esses caras, as pessoas querem ver o talento, querem ver a perfeição daquela atividade para a qual elas pagaram para ver. E o Pelé era assim, numa época diferente, numa época em que todas as condições eram adversas. O futebol, sim, era diferente. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa e prometo a vocês, vou ser muito breve hoje, porque, como eu disse na abertura desse comentário, a gente fica meio passado, fica meio triste, e eu sou assim. Não consigo abrir hoje o Acorda aqui para falar das contratações do Vasco, dos jogadores que o Vasco não vai ficar, das renovações de contrato. Me desculpe, eu acho que é relativizar demais a vida. E isso me preocupa imensamente. Porque ontem eu vi claramente por parte de brasileiros, não dos estrangeiros, dos mais jovens aos mais velhos, todos se manifestando a favor, todos deixando condolências, saudades. Eu daqui a pouco vou dar uma entrevista para uma rádio argentina, porque vários veículos portenhos, argentinos, uruguaios, chilenos, me ligaram querendo um depoimento, querendo uma opinião, querendo um contato com algum jornalista. Será que eles têm mais dimensão do que foi Pelé, do que nós? Porque quando eu vejo a grande massa meio que não se importando com o que aconteceu, olha, eu sei que o Pelé morreu, mas vem cá, o Robson Bambu passou nos exames. Olha, isso me deixa muito preocupado, porque eu acho que as pessoas hoje estão a cada dia relativizando mais a vida, tornando a vida uma rede social, 140 caracteres no Twitter, as fotos bonitas no Instagram, futilidade.
ser fútil, não se preocupar, não reverenciar. Eu vejo, por exemplo, a rainha morre na Inglaterra, o país todo para, o país todo vai reverenciar, dos mais altos escalões aos grandes intérpretes, músicos, artistas, à população, ao povo, aos plebeus, que vão lá reverenciar a sua rainha simbolicamente. Eu vejo um país latino que perde um jogador controverso, um jogador difícil, envolvido em problemas, mas genial, como Diego Armando Maradona, responsável direto por uma conquista como a de 1986 no México para os argentinos, e vejo a comoção que é no país por conta disso, por ser Maradona acima de qualquer defeito pessoal que tenha, e todos têm, absolutamente todos têm. A rainha também tinha, todos esses grandes, Elvis Presley também tinha, Michael Jackson também tinha, todos os grandes, até os papas provavelmente tinham suas ranzinzices e chatices no dia a dia. O ser humano é cunhado à imperfeição, ele não é perfeito. Mas volto a dizer, a gente acredita que essas figuras, essas divindades são perfeitas. Mas o que mais me assusta é ver as pessoas relativizando isso. É porque amanhã vai começar um novo dia e vai romper o ano. E daqui a uma semana ninguém vai lembrar que o Brasil perdeu um dos maiores ícones da nossa história desde 1500, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Raros são os brasileiros desse tamanho. Jogador de futebol. Uma atividade que era como um preconceito, jogador de futebol era colocado de lado, mas Pelé, negro, dificuldade de lutar contra o racismo, o preconceito, a segregação, conseguiu se impor pelo seu talento, pela sua força, pela sua personalidade, pela sua persistência, e tornou-se quem tornou-se. E eu vejo as pessoas, tudo bem, quem sou eu para dizer alguma coisa diferente? Eu não sou fiscal de nada. Eu vi meu amigo Fred Gomes, que fez cobertura do Vasco com a gente também, no Twitter ontem, por conta da festa do Zico, festa do Maracanã, que a torcida do rival vaiou estrepitosamente Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho. Renato foi icônico no título de 95 do Fluminense com a barriga e também foi em títulos do rival. Mas por conta da sua passagem mais recente como treinador, foi vaiado pela torcida do rival. O que mostra que o que vale é o agora, o que você fez ou deixou de fazer, o que você comentou, o que você colocou como legado seu, vale para o recente. Eu vi as eleições, quem é melhor, Maradona ou Zico? Maradona ou Zidane? Sempre ganhava o Maradona. Mas quando entrava Maradona ou Pelé, era esmagador o Maradona ganhar. Parecia que Pelé era apenas mais um. E eu, como brasileiro, apesar de não ter visto o Pelé, fico muito magoado com isso. Porque eu acho que o Pelé, ele carregou um nome nas costas que ele merecia ser mais reverenciado, principalmente pelas novas gerações, que tem um pouco dessa forma de encarar as coisas, relativizar a vida. E eu não estou querendo... Eu tenho uma filha também jovem, que com certeza, quando eu dei a notícia a ela, ela estava comigo, ela disse, que pena, pai, que coisa ruim, né? Mas também não entende o tamanho, a dimensão, e tudo bem, tudo bem. Pelé foi mais midiático do que os outros, mas da sua época, porque recente não era tão midiático, até porque Pelé passou a ser, dá opinião errada, Pelé é isso, calado é um poeta. Mas Pelé, por exemplo, nunca negou uma entrevista e falava, talvez tivesse sido
melhor dar um filtro nele. Mas Pelé era autêntico, verdadeiro e, como todos, tem milhões de fãs, mas também tem muitos haters, muita gente que não gosta. Mas me dá dó. Eu fico com pena, porque eu acho que um cara como ele tinha que estar hoje o país em comoção, todo mundo triste, todo mundo muito para baixo, sabe? Eu tô para baixo. Eu tô triste. Ainda mais pela relação que o Pelé sempre teve com o Vasco, muito próximo, sempre muito ligado ao Vasco, não escondendo seus sentimentos, não escondendo a forma de se posicionar quando o assunto era Vasco. Recebeu em vida uma homenagem do clube no ano passado, ainda da gestão anterior, a do Jorge Salgado, do ex-presidente Alexandre Campelo. Acho que isso precisa ser lembrado, bacana, que bom, para não ficar aquela dorzinha, porque Pelé nunca esqueceu o Vasco. O Vasco não poderia esquecer o Pelé, de maneira nenhuma. Espero que o Vasco faça outras homenagens, que possa ter, quem sabe até também uma estátua, pelo menos uma homenagem grande, um nome, alguma coisa que seja. Porque Pelé é o futebol, gente. Por mais que as novas gerações não acreditem nisso, ou que achem esse assunto chato, porque ontem, por exemplo, nós fizemos uma live à noite que deu baixa audiência. E eu vi as pessoas escrevendo no chat: ah, tudo bem que hoje o dia foi porque o Pelé morreu, mas dá pra gente falar sobre os reforços? As pessoas são assim, as pessoas estão assim. E volto a dizer, não estou aqui para reprimir ninguém, nem para dizer que está certo ou está errado. Eu dou educação para minha filha, isso eu dou. E eu só lamento que a gente perca alguém do tamanho gigantesco, reconhecido pelo mundo inteiro, reverenciado por todos, da Inglaterra, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Japão. Pelé é um nome, Pelé é uma marca. E que, infelizmente, os próprios brasileiros não valorizam. Se Pelé fosse espanhol, se Pelé fosse alemão, hoje o país estaria parado. As pessoas estariam em comoção. Sim, mas é o Brasil, né? A gente tem que pensar nisso. Mas eu não quero esquecer. Quero falar e quero reverenciar. Se você não acha legal que eu fique aqui falando sobre esse assunto, que gostaria que eu discorresse sobre outros assuntos do Vasco, perdão. Um Acorda Vascaíno diferente, gostaria de falar, porque é o penúltimo Acorda Vascaíno do ano. Amanhã de manhã a gente vai estar aqui de manhã cedo, mas não dá. Eu também sou ser humano, eu também sou de carne e osso. Eu lembro muito de Roberto Dinamite, que passa por um drama também, com uma doença semelhante. Rezo muito pelo Roberto. Não sei se eu estou preparado para ver o Roberto partir. E ele não vai partir, ele vai demorar ainda muito. Mas me dói muito, cara. Me dói muito, ainda mais para quem já perdeu seu pai, já perdeu pessoas próximas. Ontem eu recebi uma mensagem tão bonita do querido Bruno Mazeu, que tem uma camisa dada a Chico Anísio pelo Pelé, e que é vascaíno, se preocupa com o Roberto. Emocionado por conta disso, porque a gente se preocupa, a gente talvez tenha uma cabeça diferente, a gente pense de uma forma diferente. Nada contra os jovens, pelo amor de Deus, já disse a vocês, tenho uma filha adolescente e convivo com eles. Mas eu gostaria muito que essa nova geração pensasse um pouco diferente quanto a respeitar os ídolos, respeitar quem fez história, não pensar que o mundo são 140 caracteres, que o mundo é agora, o mundo é eu quero, me dá, onde você está, por que está demorando. O mundo não é assim, gente. A gente precisa valorizar mais as coisas, desde sair para ir a um cinema, tomar uma birita, tomar alguma coisa, reunir os amigos. Isso é também muito importante, ligar para alguém, dar bom dia no elevador quando você entra. São conceitos cada dia mais distantes que a gente vê num momento como esse. A gente teve lives aqui no canal essa semana de 10, 11, 9 mil. Ontem batemos 6 mil no máximo.
Acho que é porque o assunto Pelé não é um assunto do interesse das pessoas. Desculpe, para mim é. Para mim, realmente é. Eu não posso deixar de cobrir futebol, viver o futebol ser o sustento da minha vida, futebol ser a paixão da minha vida depois da minha família e do Vasco. E eu não falar do Pelé hoje. Tenho que falar. E se puder, a gente tem que falar sempre. Porque Pelé é a razão de todos nós estarmos aqui. A gente tem o futebol como origem na Inglaterra, que veio para o Brasil, trazido por Fred Reich, que cresceu. Mas Pelé é pré-Pelé e pós-Pelé. Depois o Brasil passou a ser um ponto no mapa. Passamos a estar novamente dentro da vida. O mundo passou a nos reconhecer. E como Pelé escreveu uma carta aos jogadores da seleção brasileira depois da perda do hexacampeonato agora no Catar, ele tinha um sonho. Como ele teve um sonho de dar um título ao pai dele, que chorou depois da Copa de 50, e ele disse: pai, eu vou ser campeão do mundo um dia, vou fazer o senhor ficar feliz. E era um visionário, mas que a gente pense da mesma forma. A derrota de hoje vai trazer a alegria de amanhã, a porrada de hoje vai ser o alívio de amanhã, a gente vai prosperar, a gente vai vencer. É um grande ensinamento que o cidadão Edson Arantes do Nascimento, o cidadão do mundo, o eterno Pelé, nos deixa. Independente de quem você é, de como você seja, do que você pense, seja você, confie em você, lute por você. Isso vai te ajudar demais, absolutamente demais. Não se diminua por nada. E mais uma vez eu peço desculpas a você. Se você veio aqui hoje esperando para eu falar das contratações do Vasco, dos nomes, dos jogadores, vou até falar amanhã. Vou até falar logo mais lá no canal Atenção Vascaínos. Mas aqui, hoje, não dá. Tinha que falar do maior de todos, o Rei Pelé. Daqui a pouco eu estou ao vivo com Emerson Rocha, no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, fiquem com Deus. Fique com Deus também, rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Tchau.